Olá, queridos cursistas, boa noite. Professor Renan aqui para essa aula de conhecimentos específicos, na qual nós vamos conversar sobre Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 939496, da qual nós já abordamos alguns artigos nas primeiras aulas, né, acerca de conhecimentos específicos, e é um dos temas mais requisitados nos principais concursos na área da educação e também processos seletivos, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida que tenham durante a nossa aula, vocês podem clicar na mãozinha que aparece aí na tela e solicitar a palavra ou colocar no chat, tá bom? A dúvida que vocês tiverem. Vamos lá, bastante coisa hoje, então muita atenção. Qualquer dúvida, vocês têm em PDF lá no grupo para que vocês possam nortear aí a aula de hoje. Então vocês podem acompanhar também pelo PDF que foi enviado. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela versa especificamente a respeito da educação escolar. Então, conforme nós vamos ver, né, no artigo 1º, que está dentro do título 1º, que fala da educação, no aspecto geral, no aspecto amplo, nós vamos observar que essa lei, ela só vai disciplinar aquilo que tange à educação escolar, a educação formal, tá bom? No artigo 1º nós temos, portanto, a seguinte redação: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Qual é a diferença que nós temos aí em questão de definição acerca de educação escolar e educação em sentido amplo, educação no sentido aspecto global? A educação escolar, ela só se dá em ambiente específico, que são as instituições próprias para essa finalidade, quer da iniciativa pública, quer da iniciativa privada. Já quando nós falamos em educação em sentido amplo, nós temos que a educação, ela não acontece somente nas escolas, mas ela acontece também na sociedade em geral, né, em todos os âmbitos e também no seio da família. Quando nós falamos que a pessoa humana, ela não só é educada dentro das escolas, é porque na convivência familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e também nas manifestações culturais, tudo isso influencia o processo de formação que nós temos por direito ao longo de toda a nossa vida e nós chamamos de educação, certo? No parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nós temos um destaque importante, dizendo que esta lei, a 939496, ela só disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Parágrafo 2º, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Não esqueçam disso. Então, quando nós falamos em educação escolar, nós falamos que ela está também vinculada a dois pontos muito importantes. O primeiro ponto é o mundo do trabalho, porque presume-se que ao sair do ensino médio, que é a educação básica, esse educando esteja pronto para a sua inserção também no mercado de trabalho, para que ele possa ser, além de tudo, uma pessoa ali que vai contribuir, colaborar com o seu serviço, com o seu trabalho para o desenvolvimento social. Além disso, também disse que a educação escolar deve estar vinculada à prática social, ou seja, os conhecimentos prévios, o contexto, a realidade do meu aluno também é importante, tal qual os conhecimentos que nós acumulamos ao longo da história da humanidade, que são os conhecimentos transmitidos dentro da escola, mais aqueles desenvolvidos no convívio social. Então, nós sabemos que a educação escolar, ela não está isolada apenas em disciplinas científicas, em componentes curriculares científicos, mas ela deve estar vinculada a dois aspectos que também integram a formação humana. O primeiro aspecto é a questão do mundo do trabalho e também a questão da prática social. Nós somos produtos de uma determinada sociedade, nós somos resultados de um momento histórico. Tudo bem? Então, lembrando, não esqueçam disso. Nós temos no artigo 1º falando sobre a educação no aspecto geral
e depois nós temos um enfoque no parágrafo 1º só sobre educação escolar, que se desenvolve em estabelecimentos ou instituições próprias, tá bom? Isso é muito importante que nós tenhamos clareza aí. Daí, nós vamos para o artigo 2º da nossa LDB, que vai tratar especificamente dos princípios e fins da educação nacional. O que nós temos nesse artigo? O mais importante dele é destacar o para quê e a cargo de quem está esse processo formativo. Então, nós vemos que a educação, aí nós estamos falando da educação no sentido global, certo? É um dever da família e do Estado. Estado com E maiúsculo, falando de união, falando de país, certo? Inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Bom, com os termos mais importantes aí, vocês visualizam em tela que nós temos educação, certo? Aí nós vamos ver que é um dever compartilhado do Estado e da família, ou da família e do Estado, baseado em princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade. Então, alguns destaques mais importantes desse artigo 2º. Para quê? Qual a finalidade? O que se quer com a educação? Possibilitar, então, o pleno desenvolvimento do educando. Então, nós temos o pleno desenvolvimento como ponto-chave aí. Seu preparo para exercício da cidadania, então, exercício da cidadania e também a qualificação para o trabalho. Lembram do artigo 1º que falava que a educação deve estar vinculada à questão do trabalho e também da prática social? Então, é nesse sentido que o artigo 2º retoma o que foi dito no inciso do artigo 1º, para que nós possamos amarrar essa definição. Não se faz educação, não se faz processo formativo desvinculado da realidade. É isso que o artigo 2º traz para nós. Não esqueçam disso, por favor. Passamos, portanto, ao artigo 3º, que vai trazer especificações sobre o ensino. Não estamos falando aqui de definição sobre educação, mas estamos falando sobre os princípios que nortearão ou basilarão o ensino dentro do Brasil. O primeiro inciso diz que o ensino será ministrado, com base nos seguintes princípios. Então, o primeiro princípio que está no inciso 1º, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, muito importante lembrar de igualdade tanto de acesso quanto de permanência. Não basta as políticas públicas para a educação voltarem-se a garantir o acesso de todos à escola, mas deve garantir e preocupar-se com a permanência desses estudantes no âmbito escolar, no ambiente escolar. No inciso 2º diz liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, nós temos liberdade. O ensino no Brasil será ministrado com base no princípio da liberdade. Liberdade de quê? De aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. No terceiro inciso da LDB 9394, nós temos o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Quando nós falamos nesse inciso do pluralismo, quer dizer que vão coexistir, vão conviver dentro das instituições de ensino no nosso país diversas concepções pedagógicas, cada qual com seus aspectos positivos, com as suas qualificações, mas vão coexistir. Não há no Brasil uma única concepção pedagógica que é aceita. Nós temos uma diversidade, e é nessa pluralidade que nós temos aí o inciso 3º quanto ao ensino. O quarto inciso diz respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Quinto inciso, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Nós vamos ver mais à frente quais são os critérios para que possam haver, então, as instituições privadas, da iniciativa privada. Porém, sabe-se desde então que o ensino, ele
permite, né, dentro da sua estrutura de legalidade, na sua legislação, que haja aí instituições tanto públicas quanto privadas de ensino. Depois nós temos o inciso 6º, falando sobre a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, o ensino público é gratuito. Depois, o inciso 7 diz da valorização do profissional da educação escolar. É algo que todos nós almejamos, por isso que nós temos um plano de carreira, por isso que nós temos um salário base, né? E esse salário base deve ser respeitado por todos os entes federativos, mas ainda há uma luta muito grande para que, de fato, os profissionais da educação escolar possam ser valorizados. No inciso 8º, diz respeito à gestão democrática do ensino público, na forma desta lei, que lei? A 9394, e também da legislação dos sistemas de ensino. Então, cada sistema de ensino, municipal, estadual, federal, tem a sua regulamentação própria, tudo bem? No inciso 9º, diz respeito à garantia de padrão de qualidade. Não é porque é público que é bagunça, não é porque a educação brasileira que é bagunça, nós devemos sempre perseguir um padrão de qualidade. Até mesmo na lei do Fundeb, né, nós temos hoje dois dispositivos, o VAR e o VAAF, e um desses diz respeito à qualidade, para que a gente tenha lá recursos suficientes para um ensino de maior qualidade, tá bom? Depois, o inciso 10 diz da valorização da experiência extraescolar. Então, a prática social, a vivência desse aluno, a realidade desse aluno, ela é muito importante para a prática pedagógica e deve ser valorizada como tal. No inciso 11, nós temos da vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. É o que eu acabei de explicar. Muito importante essa conexão da educação escolar com a realidade em que esse aluno está inserido e também preparando esse aluno para que ele possa desenvolver o seu projeto de vida e alcançar os seus objetivos. Depois, no inciso 12, nós temos da consideração com a diversidade étnico-racial. Essa inclusão se deu em 2013 e é necessário que se trabalhe essa questão da diversidade étnico-racial para que nós possamos pensar a escola como um ambiente de todos os povos, todas as nações. Escola é um local de encontro e, acima de tudo, de respeito. Por isso que nós temos depois a questão aí falando sobre o respeito, né? Depois a gente fala aí da consideração com a diversidade étnico-racial, que citei há pouco. Depois o inciso 13, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Gravem isso. A garantia de direito à educação e aprendizagem, de que trata essa lei, diz, a partir de 2018, que toda pessoa humana tem direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, por tantos anos ela viva. Então, não tem uma idade, tipo, terminou o ensino médio, terminou a educação básica, acabou a obrigação do Estado com a educação. Não, nós temos direito a continuar aprendendo ao longo da vida. Devido a todas as pesquisas em educação, neurociência, né, pedagogia, etc., nós vemos que todos somos capazes de aprender em todos os momentos da nossa vida. Portanto, a lei traz isso, internaliza isso para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O inciso 14º, ou inciso 14, diz respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Atenção! Nos últimos concursos e seletivos, esse inciso foi cobrado, porque ele é uma inovação legal de 2021, meados de agosto de 2021, e ele fala da luta maior pela inclusão da comunidade surda, né? Então, esse inciso diz respeito a essa diversidade humana e também linguística, porque nós vemos hoje que Libras tornou-se aí uma modalidade de ensino. Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre. Então, é um dispositivo novo da nossa legislação que vai dizer, vai colocar em evidência as pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Tudo bem? Muito bem.
Na nossa Constituição de 1988, nós já tínhamos esses princípios, em grande maioria, só que o que acontece? A gente vai perceber leves alterações. Por quê? Na nossa Constituição, ele ia até o nono, né? E agora nós vemos que ele está sendo modificado pouco a pouco. Vemos que a única coisa que foi incluída aí é a questão da aprendizagem ao longo da vida, né, educação e aprendizagem, que foi dada por uma emenda constitucional de número 108. Todas as alterações dadas na Constituição Federal se dão através de emendas constitucionais. Tudo bem? Então, o artigo 206 trazia assim, olha, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Primeiro, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Segundo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Terceiro, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Quarto, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Quinto, valorização dos profissionais de ensino, garantidos na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Sexto, gestão democrática do ensino público na forma da lei. Sétimo, garantia de padrão de qualidade. Oitavo, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal. E nono, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, que foi incluída aí por essa emenda 108. Bom, quando nós chegamos ao título terceiro, nós vamos falar sobre o direito à educação e o dever de educar, a quem cabe, não é? Então, o artigo 4º da LDB 9394 diz que o dever do Estado, com a educação escolar pública, será efetivado mediante a garantia de, primeiro, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Não esqueçam essa informação. É uma das informações mais importantes para quem vai prestar concurso seletivo. Então, não esqueçam, dos 4 aos 17 anos de idade. Então, o dever do Estado com a educação básica obrigatória, organizado, portanto, em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Então, pré-escola é obrigatório, faz parte da educação infantil, porém, a creche, a oferta é obrigatória pelo sistema, mas a matrícula é facultativa, somente se houver demanda e necessidade da família. Agora, a pré-escola, que geralmente se organiza em pré-1 e pré-2, ou então em primeira e segunda etapa da educação infantil, é obrigatória, certo? Quando começa essa obrigatoriedade? Aos 4 anos de idade, certo? Então, aos 4 anos de idade, inicia-se aí essa obrigatoriedade. A educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Gente, pensando aí na questão de 5 anos, certo? 5 anos de idade. E aí a gente deve lembrar do seguinte: 5 anos e 11 meses. Quando a criança completa lá mais um mês, ela faz 6 anos. Aí ela vai para onde? Ela vai para o ensino fundamental, certo? É importante a gente lembrar disso. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Lembrando nesse aspecto, pessoal, que quando diz respeito a atendimento educacional especializado, não está falando de um professor por aluno. Isso não existe em nenhum sistema de ensino, nenhuma regulamentação legal. Disse que deve haver um atendimento por profissionais devidamente habilitados, de preferência com especialização em educação inclusiva, e aí, esse atendimento ele versará sobre deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e também sobre altas habilidades ou superdotação. É transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino e preferencialmente deve ocorrer na rede regular de ensino, ainda que esse atendimento seja no contraturno, porque esse aluno não deve ser retirado da sala de aula regular para ser assistido em ambiente isolado, porque senão não se dará aí
a inclusão escolar, como está previsto em lei, tudo bem? Depois nós temos o inciso 4º, que diz acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Por que nesse aspecto, nesse inciso, não fala da educação infantil? Porque não teria sentido um adulto que não teve acesso na idade própria ter que fazer a educação infantil de novo. Voltar esse adulto que já desenvolveu, com base nas suas experiências, vivências, nas suas necessidades, as habilidades que seriam desenvolvidas e trabalhadas ali na educação infantil. Então, quando a gente fala de educação de jovens e adultos, por exemplo, nós falamos só sobre fundamental e ensino médio, tudo bem? Depois, o inciso 5º, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. É importante destacar, segundo a capacidade de cada um, certo? Cada um tem uma aptidão, cada um tem uma necessidade, e aí vai sendo trabalhado conforme esse aluno realmente precisa, conforme ele deseja. Depois nós temos oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Então, o noturno, o período noturno, está na lei, é direito, certo? De quem tenha lá 16 anos, que já trabalha e queira estudar à noite. É direito, não se pode negar vaga. Hoje nós temos um processo de reformulação da rede estadual, mas que com certeza terá que ser revisto, porque não é ofertado o ensino noturno regular, de modo a possibilitar que esse adolescente de 16, 17, 18 anos possa trabalhar e estudar simultaneamente. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidade, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Então, a educação de jovens e adultos também tem essa preocupação quanto ao acesso e também à permanência. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Depois nós temos o inciso 9º, que diz padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 10º, vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência, a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Então, veja, quando nós falamos em vaga nas instituições, na escola pública de educação infantil ou fundamental, ensino fundamental, mais próximo da residência, a toda criança que completar 4 anos de idade, certo? A data corte é 31 de março. Então, se essa criança fizer 4 anos após essa data, ela só entrará na educação infantil no ano subsequente. Essa data, gente, essa data corte, ela sai por portaria e ela faz parte de lei nacional, lei federal. Então, não é uma questão que possa ser regulamentada por cada sistema de ensino, tudo bem? Então, a data base é 31 de março. Depois, o inciso 11, uma inovação de 2022. Atenção, porque isso daqui, muitos candidatos que não estão fazendo cursinhos não vão ter acesso. Raramente as pessoas pegam a lei fria, a lei na íntegra, para estudar. Olha que riqueza e olha que interessante. Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Lembrando, nós estamos falando sobre o ensino, nós estamos falando sobre o dever do Estado com a educação, certo? Uma educação escolar. Então, nessa inclusão, nessa inserção desse importante inciso, que é o 11, nós temos que a alfabetização plena e a capacitação para a leitura se dá na esfera do dever do Estado, dever da nossa nação para com a educação escolar. Portanto, é direito de todos, sem exceção.
Por isso, quando a gente fala de coexistência de diversas concepções pedagógicas, é que alguma delas vai ter que dar conta de ensinar a esse aluno as competências essenciais, a alfabetização plena, ele ter autonomia na sua questão de leitura, interpretação e escrita. Tudo bem? Então, aí é um grande desafio, ao mesmo tempo que é um grande passo. No artigo 4A, que é um desdobramento, diz respeito ao atendimento educacional durante o período de internação, certo? Ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Então, é direito do aluno fazer trabalho enquanto estiver hospitalizado, se houver condições para isso, e também se ele estiver em regime domiciliar. É o caso, por exemplo, de gestantes, né, da gravidez na adolescência, por exemplo, temos muitos casos acontecendo hoje, não é? A questão também de afastamentos aí por conta de problemas ortopédicos e a criança não consegue acesso à escola, enfim, tem direito a fazer esses trabalhos, mas para isso tem que ser requerido na secretaria da escola, mediante a apresentação de um documento, né, que comprove ou a internação ou então o tratamento domiciliar. O artigo 5º diz respeito ao seguinte: o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda até mesmo o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Então, quando eu falo que é um direito público subjetivo, é que qualquer pessoa tem esse direito. É direito de todos, não há exceção, não há critérios. O poder público, no parágrafo 1º, diz o seguinte: o poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá, primeiro, recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Segundo, fazer-lhes a chamada pública. Terceiro, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, aí é um compromisso de todos nós. O parágrafo 2º diz que em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, nos termos desse artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino conforme as prioridades constitucionais e legais. Parágrafo 3º. Qualquer das partes mencionadas no caput desse artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do parágrafo 2º, artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Ou seja, não pode ficar enrolando para abrir uma ação pública. Mas essa ação judicial, ela é de rito sumário, não depende de determinação específica de um juiz, mas tem que ser feita a denúncia, tem que ser feita a abertura dessa ação para peticionar o atendimento à educação básica. Parágrafo 4º, comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento de ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Então, quem nega a vaga em creche, veja bem, em creche, em pré-escola, né, instituições que tenham pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, está cometendo crime de responsabilidade. Tudo bem? Se, num determinado bairro, há 2 ou mais creches e o pai quer escolher em qual creche, há 2 ou mais escolas e o pai quer escolher em qual escola, não, a lei não garante isso. O sistema precisa absorver a matrícula, ele precisa aceitar a matrícula, mas não dá direito aos responsáveis de fazer escolhas sobre em qual instituição esse seu filho vai ser atendido. Parágrafo 5º diz que, para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente de escolarização anterior. Muito bem. Aí nós chegamos a um ponto muito importante e ainda hoje desafiador para nós gestores. O artigo 6º diz que é dever dos pais ou responsáveis legais, ou os pais ou os responsáveis legais. Responsável aqui não é aquele tio que cuida da criança para o pai e a mãe trabalhar, não é aquela avó, aquele avô.
Não, tem que ter termo de guarda. Então, quem faz matrícula é pai ou responsável legal. Então, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Essa redação está dada desde 2013 e até hoje tem gente que acha que a gente não quer fazer a matrícula por implicância. Infelizmente, a gente só está cumprindo aquilo que a lei preconiza. Bom, duas perguntas que não podem faltar para a gente entender tudo isso que a gente conversou até aqui nesses só 6 primeiros artigos da LDB. Por que é importante a educação escolar? O que ela significa na vida de uma criança? Por que a educação escolar se faz necessária? E segunda pergunta, o que a criança ganha estando na escola? Quais são os benefícios que ela tem ao estar na escola? Se puderem colaborar pelo chat, colocar no chat o que vocês acham, eu agradeço. O que tem, né? Por que é importante a educação escolar? Se responderem a primeira, já está valendo. Por que a educação escolar é importante? Por que ela é relevante? Podem colocar no chat. Já temos uma colaboração. Tá falando diz respeito aí à questão da socialização, muito bem. Pessoal, enquanto vocês colocam no chat, para que haja ética, muito bem. Enquanto vocês colocam no chat, nós vamos fazer uma sistematização. Então, o arquivo, né, que eu mandei para vocês, ó, eu fiz a impressão desse arquivo, né? É importante porque se vocês quiserem imprimir, encadernar, vocês vão usar isso em todos os concursos, processos seletivos, em tudo que versar acerca de educação, tá bom? Deixa eu só afastar aqui um pouquinho a câmera para que haja espaço aí para nossas anotações nessa nossa sistematização. Então, veja, primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? A LDB está falando sobre educação no seu artigo 1º. Então, quando a gente fala de educação, né? Qual que é o primeiro desafio aqui? O que é educação? O que seria esse termo? Então, educação, a gente entende como processo formativo. Então, a educação é processo formativo. Por que é importante a gente entender a definição de processo? Para a gente perceber que educação não se dá de uma única vez, mas é gradual, é uma constante, tá bom? E aonde que acontecem esses processos formativos, ou esse processo formativo? Acontece na vida familiar, então não é somente na escola, certo? Acontece na convivência humana. Então, quando a gente pensa lá no campo de experiência, o eu, o outro e o nós, né? Aí a gente reflete sobre a educação também acontecer nesse aspecto da convivência humana, na relação com o outro. Outro lugar, no trabalho, nós aprendemos a nos comportar, a dividir, a assumir responsabilidades. Depois aqui, nas instituições de ensino e pesquisa, então, instituições de ensino e pesquisa, onde também se dá nos movimentos sociais. E aqui a gente pode acrescentar também mais organizações, né, da sociedade civil. E também a gente pode colocar um mais aqui nas manifestações culturais. Compreendendo isso, que educação, como está posto no artigo 1º, é um processo,
certo? Um processo formativo, a gente vai entender uma das dimensões mais importantes dessa lei. Por que que é importante? Porque desse termo educação em sentido amplo, né? Aqui a gente tem em sentido amplo. Desse termo em sentido amplo, o que que a LDB vai fazer? A LDB vai trazer para a realidade da onde se dá esse processo de forma prioritária, de forma sistematizada, organizada, que é através da escola. Então, a LDB versa exclusivamente sobre a educação que se dá no âmbito da escola, que nós chamamos de educação escolar. Tudo bem? Aonde que nós vemos isso? Ó, no artigo 2º, vai falar um pouquinho sobre, diz assim, que a educação é um dever, olha lá, então, educação é um dever compartilhado entre duas importantes instituições, família e o Estado. É um dever compartilhado. Isso não dá o direito da família mandar e desmandar na educação. Nós temos que ter um estudo para isso, nós temos que ter uma organização, certo? As pessoas hoje confundem muito. E aí, quais são os princípios? Já que é um dever compartilhado, a educação, que está aqui em cima, ela deve ter um norte em dois princípios. Então, quais seriam esses princípios, né? Nós temos lá liberdade, liberdade, e nos ideais de solidariedade humana. Então, solidariedade humana. Muito importante a gente lembrar disso, porque a partir daí nós vemos da responsabilidade que temos dentro das nossas escolas, certo? Nós temos uma grande responsabilidade dentro das nossas escolas. Então, liberdade, solidariedade humana. E aí nós vemos o seguinte, que ela tem uma finalidade. Então, a educação, ela tem uma finalidade. Ela tem um para quê? Qual que seria essa finalidade? Essa finalidade é o pleno desenvolvimento do educando. Renan, mas lá na lei nós não falávamos também da vinculação, né, da vinculação entre educação escolar e práticas sociais? Exatamente. Daí nós temos que o pleno desenvolvimento do educando, mais seu preparo para o exercício da cidadania, mais vinculação com o mundo do trabalho. Lembram que nós falamos? A qualificação para o trabalho. Pessoal, dessa maneira nós percebemos a complexidade do ato de educar ou da educação escolar. Por que que a gente fala da complexidade? Percebam, não é fácil a gente fazer o pleno desenvolvimento de um ser humano, certo? Lembrando que ele é considerado na LDB um educando, ou seja, uma pessoa em formação, que nós chamamos aqui em cima de processo formativo. Além do pleno desenvolvimento do educando, ou seja, focado no educando, centralizado no educando, ele como protagonista, que nós vamos ver ressoar isso na BNCC mais tarde, nós temos do exercício da cidadania. Não é simplesmente saber o que é ser cidadão, mas é praticar o seu direito à cidadania e a sua função social, a sua inserção nessa sociedade, nessa comunidade. Além disso, a qualificação para o trabalho, para que ele seja alguém produtivo, certo? Isso é muito importante. Daí nós temos o seguinte, como que se dá a questão da educação escolar? A prática da educação escolar, ela se dá por meio
do ensino. Então, a educação, quando a gente pensa nesse aspecto de sistematização, de organicidade, a educação ela se dá, e é importante que a gente lembre disso. Só um momento, por favor. Aí. A educação ela se dá, então, esse princípio de educação se dá através do ensino. Então, olha, quando a gente pensa no ensino, nós temos daí alguns princípios que diz ali na lei que devem nortear, certo? Então, o que acontece, ó? O ensino no Brasil, ele deve pensar no seguinte, em alguns princípios. Quais seriam esses princípios? Então, primeiro nós temos, ó, primeiro, igualdade. Igualdade do quê? De acesso e de permanência na escola, certo? Depois nós temos o quê? Liberdade. Liberdade do quê? Aprender, liberdade de pesquisar, liberdade de divulgar. Divulgar o quê? A cultura, o pensamento, a arte e o saber. Depois nós temos falando aqui no terceiro do pluralismo. Pluralismo do quê? De ideias e de concepções o quê? Concepções pedagógicas, certo? Então, o que que é legal de a gente estudar a lei? Você marca um termo, então a gente associa esse termo, quando a gente fala de pluralismo, o que que significa algo plural? Aqui a gente está falando de educação e de ensino. Então, em âmbito de ensino, então só pode ser de ideias e concepções pedagógicas, certo? Depois nós temos o quarto, que fala a respeito do respeito e apreço à tolerância. Depois o quinto, coexistência. Coexistência do quê? Instituições públicas e privadas, certo? Daí depois na sequência, nós temos lá falando sobre, por exemplo, gratuidade. No sexto fala de gratuidade. Gratuidade do quê? Do ensino, certo? Público em estabelecimentos oficiais. Então a gente vai fazendo aí, construindo um mapinha de conceitos, né? Depois, a gente tem lá da questão da valorização. Valorização de quem? É? Então, ó, valorização. Valorização de quem? Do profissional da educação escolar. Então, profissional da educação escolar. Depois, a gente tem lá o oitavo, falando sobre a gestão democrática. Nono, falando sobre padrão de qualidade, então garantia de padrão de qualidade. É importante também a gente destacar esse aspecto. O décimo, valorização do quê? Da experiência extraescolar. Daí depois nós temos o 11, vinculação. Vinculação do quê? Entre educação escolar, entre trabalho e também entre práticas sociais. Depois nós temos lá falando no 12, da diversidade étnico-racial.
Depois o 13, direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. E por fim, nós temos o 14, que diz respeito à diversidade humana, pensando aí na questão das pessoas surdas, certo? Também foi uma inserção dada aí em 2021. Tudo bem? Pessoal, todos conseguiram entender isso? Alguém teve alguma dificuldade? Tranquilo? Puderem dar um ok para mim, eu agradeço. Então, ó, quando a gente fala desses princípios que norteiam o ensino, certo? É importante a gente guardar esses termos mais importantes, porque são eles que vão ajudar a gente a lembrar na hora das questões, tá bom? Podem colocar um okzinho aí no chat, eu agradeço. Enquanto vocês colocam ok, eu vou mudar a câmera aqui só um momento. Muito bem. Retomando então, dando sequência à nossa aula, nós vemos aí que é importante a gente lembrar que tipo de educação a LDB normatiza. Então, educação escolar. É um aspecto aí elementar para os nossos estudos. O que seria dever compartilhado e entre quem? Então, dever compartilhado é um compromisso de mais de um elemento e é compartilhado entre quem? Entre o Estado e a família, na ordem que está na lei, entre a família e o Estado, certo? E o que é educação básica? Quais são as etapas que fazem parte, aí, as modalidades que fazem parte da educação básica? Lembrando, educação, as etapas mesmo. Educação infantil, certo? Só que daí a gente pensando no aspecto da pré-escola, tá? Depois a gente tem ensino fundamental e ensino médio, tá bom? Então, lembrando aí da matrícula obrigatória somente na pré-escola, tá? Mas educação infantil faz parte da educação básica, como um todo. Tudo bem, pessoal, quanto a isso? Tranquilo? Daí nós passamos para o artigo 7, que diz o seguinte: o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Então, o que é necessário para que a iniciativa privada possa ofertar educação, certo? Primeiro, o cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Segundo, autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Terceiro, capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Artigo 7º vai dizer, 7º A, né, o desdobramento dele. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privada, atenção porque essa é uma novidade de 2019, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso 8º do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Então, nós temos lá a primeira possibilidade, prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com a sua anuência expressa. Segundo, trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Parágrafo 1º.
a prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Portanto, é muito importante que o professor sempre tenha nota do que foi ministrado exatamente em cada dia do ano letivo, porque nós estamos sobre a égide dessa lei, 13796, e pode nos ser requerido que a gente faça a atividade que foi ofertada naquele dia para o aluno que perdeu por motivos religiosos. O parágrafo 2º diz que o cumprimento dessas formas alternativas de prestação o cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Então, uma vez que o aluno esteja presente nessa atividade ou faça esse trabalho ao qual ele foi incumbido, ele vai ter a sua frequência registrada regularmente e também vai substituir a lacuna que ficou na atividade de origem. Parágrafo 3º, as instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à educação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. Então, 2 anos a contar de 2019, nós tivemos o fim dessa vigência em 2021. Então, a partir desse ano, nós temos a obrigatoriedade que se cumpra. Parágrafo 4º, o disposto nesse artigo não se aplica ao ensino militar, a que se refere o artigo 83 desta lei. Por que não se refere ao ensino militar? Porque tem regulamentação própria. Embora muitos achem isso uma grande vantagem, nós devemos considerar o seguinte: ensino militar continua sendo elitista e não para todos, então devemos ter respaldo e cuidado nessa análise. Da Organização da Educação Nacional, nós temos a partir do artigo 8º, que se diz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Então, quando a gente fala de regime de colaboração, é a colaboração entre todos os entes federativos, a União, né, nosso país, depois os estados, o Distrito Federal e os municípios. Lembrando uma curiosidade, uma particularidade acerca do Distrito Federal, de que ele tem tanto prerrogativa de estado da federação quanto de município. Então, todas as incumbências que nós vamos ver mais à frente um pouquinho, dos estados, ele deve cumprir, e também todas as que são atreladas aos municípios, tá bom? Parágrafo 1º. Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função. Lembrem disso, isso cai em prova. Função da União, função normativa, ou seja, de fazer as leis, redistributiva, certo? De distribuir os recursos e insumos, e supletiva, na ausência do Estado, na ausência do município, quem arca com aquilo, com aquela responsabilidade, deve ser a União, em relação às demais instâncias educacionais. Então, cabe à União e ela vai desenvolver e exercer suas 3 funções: normativa, redistributiva e supletiva. Não esqueçam disso. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Daí nós vamos lembrar novamente, enfatizem isso, memorizem isso. A União tem 3 funções: normativa, redistributiva e supletiva. Tudo bem? Muito bem. Quanto às incumbências da União, o que cabe especificamente à União? Primeiro, elaborar o Plano Nacional de Educação, o PNE, certo? Ou PNE, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Quando nós falamos em PNE, é um documento organizado através de metas e estratégias educacionais para que nós possamos alavancar a educação nacional. O PNE tem duração decenal, ou seja, ele é elaborado e executado no prazo de 10 anos. Segundo inciso, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e o dos territórios. Terceiro, prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios,
para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Além disso, nós temos lá o inciso 4º, estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. Nesse inciso do artigo 9º, na verdade, o embrião já estava na nossa Constituição Federal e é retomada a necessidade da formação básica comum, daí a necessidade e a urgência de termos implementado no chão da sala de aula a Base Nacional Comum Curricular, que norteia toda a construção dos currículos de cada sistema de ensino. No inciso 4A, nós temos estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e também na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Então, também aí cabe à União fazer esse trabalho. 5º, coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. O MEC, pessoal, através da União, ele tem acesso a todas as informações educacionais registradas em sistema ou em arquivos físicos. Eles têm livre acesso para inspecionar qualquer estabelecimento educacional no Brasil. Depois nós temos o seguinte: assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino. 7º, baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, também é uma incumbência aí da União. Depois, assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Se de repente o Estado ou o município ofertam, né? Então eles cooperam com a União. Se não, se for só ofertado pela União, aí não tem essa necessidade. Depois, inciso 9º, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, que quer dizer nessa ordem. Então, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar. Eu autorizo o funcionamento, eu reconheço que aquele curso é válido, depois eu credencio essa instituição junto ao MEC para que eu possa fiscalizá-la. Depois eu supervisiono, que é essa função de supervisionar mesmo, de acompanhar como está se dando o processo. E depois eu avalio. Quando a gente fala aqui de ensino superior, nós estamos falando, por exemplo, do ENAD, certo? Que é um instrumento de avaliação utilizado hoje para avaliar as instituições de educação superior. Então, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Depois a gente tem um destaque importante no parágrafo 1º, que diz respeito que na estrutura educacional haverá um Conselho Nacional de Educação. Esse Conselho Nacional de Educação, que nós conhecemos bem por CNE, ele foi muito importante durante a pandemia, onde ele liberava toda a legislação, todas as informações através de portarias de como organizar o ensino remoto, como organizar o ensino híbrido, e ele tem duas funções, né? Função normativa e de supervisão, certo? Então, ele tanto elabora leis complementares, como a questão de supervisionar se os estabelecimentos estão cumprindo tais leis. E ele tem ele tem atividade permanente, ou seja, ele não está atrelado a um governo A, um governo B. Ele tem durabilidade, ele tem estabilidade para atuar, para garantir que as leis educacionais se cumpram, tá bom? Então, é muito importante. Lembrando que o Plano Nacional de Educação, o PNE, ele organiza assim, metas e estratégias e é uma incumbência da União. Tudo bem? O Ministério da Educação, né, está atrelado à União, ele é o ministério responsável por cuidar disso,
e aí entra na prerrogativa do organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos Territórios. Então, o MEC é um órgão da União, tudo bem? Daí nós temos a existência dentro do MEC de uma autarquia, que é responsável por organizar o repasse de recursos dentro da prerrogativa das funções redistributivas da União. O que é, portanto, o FNDE? Ele é vinculado ao MEC e é uma autarquia federal responsável por executar ações e programas voltados em especial à educação básica pública brasileira, como a alimentação escolar através do PNAE, como a questão do livro didático através do PNLD e também do transporte escolar, como o PNAT, certo? Então, prestar assistência técnica e financeira aos estados, DF, municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Como que se dá a organização do FNDE em relação às escolas? Nós temos o seguinte, que o FNDE recebe esses recursos do Tesouro Nacional, então o FNDE recebe esses recursos e ele vai repassar. Se esse repasse, né, ele se dá como? Através de um programa que a gente chama de Programa Dinheiro Direto na Escola e de outros programas que são desenvolvidos. O dinheiro direto na escola, ele vai ser direcionado à conta da unidade executora da escola pública. Então, a gente forma uma associação de pais e mestres que vai ajudar a gestão, vai ajudar os professores a fiscalizar o uso desse recurso. E aí nós vamos ter lá um diretor executivo, um diretor financeiro, que vão assinar um cheque ou vão ficar lá com o cartão magnético, né, com os seus dados cadastrados para fazer os pagamentos. Essa verba vem direto na escola e ela está dividida entre custeio e capital. Itens que a gente pode comprar de bens não duráveis, né, bens consumíveis, e depois bens duráveis aí que durem mais que 2 anos. O FNDE, então, ele repassa para as secretarias de educação, repassa para a prefeitura, que geralmente quando a escola não tem uma PM, a prefeitura recebe, depois ela que repassa para essa escola municipal, passa direto para a escola pública, que tem aí a sua unidade executora, ou passa também para as ONGs, para auxiliar o trabalho das organizações não governamentais. Pessoal, quanto a esse uso dos recursos, distribuição dos recursos, vocês conseguiram entender como que se dá? Através do FNDE? Tranquilo? Puderem colocar um okzinho, só para saber se todos entenderam. É bem simples, tá? Não é algo complexo, não. Tá bom? Bom, aí nós vamos para as incumbências dos estados. Nós falamos há pouco a respeito das incumbências da União, né? E o que cabe, então, aos estados da federação? Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais de seu sistema de ensino. Então, é uma incumbência aí dos estados. Segundo, definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, aos quais deve assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Terceiro inciso, elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância, em obediência com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e a dos seus municípios. Depois, o inciso quarto, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Quinto, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Sexto, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no artigo 38 desta lei. E depois, assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Parágrafo único, aquele destaque que eu fiz para vocês mais cedo. Ao Distrito Federal, aplicar-se-ão as competências referentes aos estados, bem como aos municípios.
Então, o DF tem tanto incumbências de estados quanto de municípios. E o que cabe, portanto, aos municípios? Primeiro, nós temos de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos estados. Então, há uma hierarquia legal preconizada aí, onde a gente deve sempre estar abaixo da União e dos estados, então, em obediência às legislações pertinentes nesses órgãos, né? E nesses estágios, aí, nesses âmbitos. Depois, no inciso segundo, exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Terceiro, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Quinto, oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis do ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. O que pode acontecer? De repente, o município resolve que ele quer ofertar o ensino superior. Pode? Pode, contanto que ele tenha receita maior, acima dos percentuais mínimos que ele precisa investir em educação infantil e em ensino fundamental, e ele só vai poder ofertar ensino médio e ensino superior se houver essa receita acima, desde que ele tenha cumprido todas as obrigações dele para com as suas obrigatoriedades, que é a educação infantil e a prioridade é o ensino fundamental. Nessa perspectiva, é que há municípios que só ofertam as séries iniciais do ensino fundamental, então do primeiro ao quinto ano, tá? Então, é uma prioridade, mas não é só uma obrigação. Aí é feito um termo de cooperação entre Estado e município, e as séries finais do ensino fundamental ficam a cargo da rede estadual. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, né? Nós temos aí o PENAT, né, a responsável pelo transporte escolar, então o município recebe recurso para essa finalidade. Parágrafo único. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Então dá para fazer uma parceria aí. Nos slides vocês vão ter aí um resuminho de tudo que eu falei agora, tá? E a gente vai propriamente para a questão dos estabelecimentos de ensino, que nós vimos as incumbências da União, dos estados e dos municípios, mas o que cabe a cada UE, o que cabe a cada estabelecimento de ensino ou unidade escolar. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema, terão a incumbência de elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Olha que interessante. A PPP da escola ou PP da escola é elaborada e executada por ela, tá? Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. Então, não é implicância do supervisor de ensino. Nós temos que ter um mínimo de 800 horas de efetivo trabalho escolar, organizados em 200 dias letivos, no mínimo. Isso não quer dizer que não possa ter 201, 202, 210 dias letivos. Pode sim, certo? Nós estamos falando de mínimo. Depois, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, aí no inciso 4º. Prover meios, no 5º, para a recuperação dos alunos de menor rendimento. No 6º, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Depois o 7º, informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimentos dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Cabe à escola fazer esse informe, mas não é direito do pai determinar como se dará o trabalho pedagógico na escola. Depois nós temos o inciso 8º, notificar. Atenção, porque aí houve uma mudança em 2019 que muita gente acaba lembrando da regra antiga e se perde. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Então, o que acontece? Quando a gente fala aí acima de 30% do percentual permitido em lei, nós temos assim a seguinte conta. Se o primeiro bimestre teve 51 dias letivos, se a gente tivesse lá
25%, que é o limite de faltas anuais que uma criança pode ter, porque ela tem que ter 75% de presença no ensino fundamental e 60% de presença na educação infantil, embora o infantil não reprove, mas a gente exige que tenha aí, para que até os pais não abusem no número de faltas. O que acontece? A gente tem lá que atinjam 30% do percentual permitido em lei. Se o percentual permitido em lei é 25%, que seria o limite, então nós teríamos uma margem aí, considerando o primeiro bimestre, de 12 faltas. Mas quando atingirmos 30% desse limite, que seria 30% de 12, nós teríamos lá a passagem de 3 a 4 faltas. Então, aquela criança que faltou 4 dias na escola, já cabe notificação ao Conselho Tutelar, para que se acenda um alerta para evitarmos aí o abandono escolar e a evasão, tá bom? Daí nós temos lá o seguinte: promover medidas de conscientização e de prevenção do combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática ou bullying no âmbito das escolas. É um trabalho constante, difícil, mas que nós temos que ter máxima atenção. Depois, estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Hoje a gente vê da dificuldade de estabelecer essa cultura de paz. As pessoas estão realmente muito irritadas. A pandemia não fez muito bem para a saúde emocional das pessoas. Depois, o inciso 11, promover ambiente escolar seguro, adotando estratégia de prevenção e enfrentamento ao uso de dependência ou dependência de drogas. Então é importante a gente estabelecer, né, que a escola deve ser um ambiente seguro. O que nós falamos até aqui para que a gente possa amarrar essa conversa, não é? Nós falamos sobre a diferença entre educação, em aspecto geral, e educação escolar. Conversamos também a respeito dos princípios da educação, dos princípios do ensino, e falamos há pouco das incumbências, do que compete à União, Estados, Distrito Federal e municípios. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tudo ok? Perfeito, todo mundo tranquilo? Belezinha, pessoal. Bom, nós temos incumbências também como docentes, certo? Então, no artigo 13, são as nossas obrigações, o que nós temos que fazer. Então, primeiro, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, é necessário que a gente participe ativamente, que a gente se posicione, que a gente discuta. Não dá para a gente deixar sempre como esteve, copiar do ano anterior. Nós temos que construir, por meio da gestão democrática, do diálogo, do debate, a proposta pedagógica da escola. Segundo, elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, o nosso plano de trabalho está dentro da esfera que a gente falou na nossa aula de conhecimentos específicos sobre planejamento escolar, planejamento educacional. Então, nós temos o nosso plano de trabalho, geralmente é um plano anual, ou então semestral, né? Então nós temos que elaborar e temos que cumprir, não adianta ser um plano só para gaveta, tá bom? Zelar pela aprendizagem dos alunos, então fazer o esforço necessário para que os nossos alunos aprendam, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. E sexto, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade, que se dá geralmente pelos eventos escolares. Então, tem professor, por exemplo, quando é marcado evento que falta, né? Não participa dessa articulação. E é fundamental a nossa participação, até porque é o momento da gente ter contato com essa família, com esse entorno e trazer a comunidade para dentro da escola. Então, é um momento de vivência muito importante. Bom, no artigo 14, nós temos quanto aos sistemas de ensino, que eles definirão as normas em que devem se basear e ocorrer a gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Temos aí participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, gestão democrática se dá com participação, se dá com debate. Segundo, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, a participação das comunidades escolar e local
deve se dar através dos conselhos, né? Então, conselho de escola, os conselhos deliberativos, conselho fiscal, conselhos vinculados à Associação de Pais e Mestres, a APM, e não tem como se dar assim de forma aleatória, né? A pessoa chega lá no meio do dia, não é nenhuma reunião, não é nada, e ela começa a conturbar o processo, a tumultuar o ambiente escolar. Não pode. Então, gestão democrática não é bagunça. O artigo 15 diz que os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integrem progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e também de gestão financeira, observadas as normas gerais do direito público, do direito financeiro público. Então, a questão da licitação, né? Então, a gente ter transparência com os gastos, fazer a prestação de contas de forma devida, isso é muito importante. Artigo 16. O Sistema Federal de Ensino compreende, primeiro, as instituições de ensino mantidas pela União, segundo, as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada, e terceiro, os órgãos federais de educação. Já os sistemas de ensino dos estados e do DF compreendem as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público Estadual e pelo DF. Segundo, as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal. Terceiro, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. Quarto, os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. O artigo 18 fala dos sistemas municipais de ensino, né? Então, nós temos lá as instituições de ensino fundamental médio e de educação infantil, mantidas pelo poder público municipal. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada também compete aos sistemas municipais, a supervisão, a autorização, todo aquele passo a passo. E os órgãos municipais de educação. No artigo 19, nós temos que as instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas: públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público; privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado; e terceiro, comunitários na forma da lei, tá bom? Então depois tem uma especificação aí acerca dessa questão dos comunitários. Antes, gente, nós tínhamos, até 2019, esse artigo 20, que ele detalhava o que eram as instituições privadas, e ele agrupava ali particulares em sentido estrito, comunitárias, confessionais e filantrópicas. Hoje não há mais, tá? Então, não há mais. Aí eu fiz alguns destaques aí acerca disso. Pessoal, vamos para as questões, vamos falar um pouquinho aí acerca daquilo que a gente conversou até agora. É bastante maçante, cansativo, a gente tem pouco tempo para trabalhar LDB como a gente deveria, mas vamos às questões e a gente vai interagindo. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto, ou seja, uma delas não é. Primeiro, letra A, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Letra B, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Letra C, garantia de padrão de qualidade. Letra D, valorização da experiência extraescolar. Letra E, vinculação entre a educação escolar, o trabalho voluntário e a renda familiar, visando direcionar e condicionar a população ativa às necessidades sociais. Podem colocar no chat a resposta de vocês, por favor.
Muito bem, pessoal, vocês estão colocando aí no chat, né? Alternativa E, essa é a que está incorreta, né? Dentro dessa perspectiva do exceto. As demais são, sim, princípios, né? Respeito à liberdade, apreço à tolerância, coexistência de público e privada, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar. Muito bem. Segunda questão. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante garantia, né, determinadas garantias, com exceção de: letra A, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. Letra B, atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças a partir de 2 a 6 anos de idade. Letra C, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Letra D, oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. E letra E, oferta de educação escolar regular de jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Então, podem colocar no chat aí a resposta de vocês. Mais alguém? Muito bem, vamos lá. Então, alternativa B, né? Com exceção de atendimento gratuito em creches e pré-escola, às crianças a partir de 2 a 6 anos de idade. Gente, 6 anos já é ensino fundamental. E a creche, o atendimento, né, da creche começa ao zero, certo? Então, desde o de pequenininho. Bom, vamos lá. Terceira questão. Analise a veracidade das afirmativas seguintes. Então, analise se são verdadeiras. Primeiro, é competência dos municípios elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, DF e estabelecimentos de ensino. Segundo, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Terceiro, caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis de sistema e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Está correto ou estão corretas? Letra A, 1, 2 e 3. Letra B, 2 e 3. Letra C, 1 apenas. Letra D, 3 apenas. Ou letra E, 2 apenas. Podem colocar no chat a resposta de vocês, por favor.
Muito bem, pessoal, vocês estão colocando aí no chat, mas a alternativa correta é a B, 2 e 3 apenas, certo? Muito bem, questão 4. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394, de 1996, apresenta o conceito de educação como um direito, que pode ser compreendido como: letra A, civil, quando garante a plena permanência dos sujeitos no processo escolar; letra B, político, pois permite a ampla participação do sujeito nos processos sociais; letra C, natural, pois ao nascer o sujeito já o tem garantido; letra D, público subjetivo, pois afirma o sujeito como cidadão pleno de direitos individuais e coletivos; e letra E, administrativo, pois o sujeito tem o direito ao ingresso às estruturas administrativas das instituições de ensino. Podem colocar no chat, essa é super fácil. Muita atenção, nós falamos sobre durante a nossa aula. Qualquer pessoa pode peticionar ao Ministério Público, né, garantindo aí a sua vaga. Muita atenção. Mais alguém gostaria de participar através do chat? Então, exatamente a alternativa D, né? Direito público subjetivo, pois afirma o sujeito como cidadão pleno de direitos individuais e coletivos. Exatamente isso. Bom, bom, quando nós passamos a falar no título 5º dos níveis e das modalidades da educação e do ensino, no capítulo 1º nós temos acerca exatamente de como que está aí a composição desses níveis escolares. O artigo 21 traz para nós que a educação escolar, ela compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e o segundo, a segunda composição, né, o segundo nível, é educação superior. Daí nós temos o seguinte, da organização da educação básica propriamente. Então, para que serve? O artigo 22 traz a definição, que a educação básica, ela tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum e indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Já no artigo 23, nós temos que a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. No parágrafo 1º, nós temos que a educação poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. O parágrafo 2º diz que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem, com isso, reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. Então, não pode reduzir as 800 horas mínimas anuais. No artigo 24, nós temos que a educação básica, nos níveis fundamental e médio, ela será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Primeiro, a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos, 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Segundo, a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, poderá ser feita, primeiro, por promoção, para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. Letra B, por transferência para candidatos procedentes de outra escola. E letra C, independentemente de escolarização anterior, mediante a avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita a sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Terceiro,
Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Quarto, poderão organizar-se classes, turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de língua estrangeira, artes ou outros componentes curriculares. Tema importantíssimo sobre a verificação do rendimento escolar. Então, as avaliações, né, como que elas vão se organizar, como que vão se dar. Então, a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Letra A, avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Então, o que importa é qualidade e não quantidade, e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Letra B, possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Letra C, possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Letra D, aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Letra E, obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino e seus regimentos. O inciso sexto diz a respeito o seguinte: o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento e nas normas de respectivo sistema de ensino, exigido a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Anotem isso, por favor. Para ser aprovado, no mínimo, o aluno tem que ter, no ensino fundamental ou no médio, 75% de frequência escolar, certo? Então, daí retomamos aquela margem de faltas que eu falei mais cedo, que é de 25%. Depois, o inciso sétimo diz que cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série ou diplomas ou certificados de conclusão de cursos com as especificações cabíveis. Daí depois fala lá do parágrafo 1º, né, que a carga horária mínima anual, de que trata o inciso 1º do caput desse artigo, deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária, a partir do dia 2 de março de 2017. Então, se a gente contar, né, 17, daí ficamos 18, 19, 20, 21, 22. Então, a partir do ano que vem, nós temos a obrigatoriedade dessa carga ser ampliada, por isso que a gente tem tanto hoje falado em escola de tempo integral, para 1.400 horas de carga horária. Então, a gente sai do mínimo de 800 e vamos projetar para 1.400. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Já no artigo 25, nós temos que será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre número de alunos e professor, carga horária e condições materiais do estabelecimento. No 26, nós vamos ter novamente um destaque relevante à Base Nacional Comum Curricular, pois diz o seguinte: os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, dentro da BNCC, há espaço para que se insiram aí as características regionais e locais, mas para isso, na elaboração do currículo, o sistema tem que fazer um currículo próprio, certo? É importante aí caracterizar bem essa comunidade para que se possa, então, contextualizar esse currículo, colocando aí essa complementariedade com as necessidades, as demandas locais. Daí nós temos que o estudo da língua portuguesa e da matemática devem constar do currículo obrigatoriamente, do conhecimento do mundo físico e natural, da realidade social e política, especialmente do Brasil. O ensino de arte é obrigatório, é componente curricular obrigatório da educação básica, educação física também é obrigatório, né? Daí depois nós temos que, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa, né? Fala-se aí também da questão da exibição de filmes de produção nacional, no parágrafo 8º,
considerar componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Atenção quanto a isso, porque está na lei desde 2014 e raramente é cumprido. Mas pode ser que a banca coloque no concurso. Então, é obrigatório no mínimo 2 horas mensais de filmes nacionais. Depois, o artigo 26A fala dos estabelecimentos do ensino fundamental e de médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, tá bom? Daí a gente chega no artigo 27. Como que são selecionados os conteúdos curriculares da educação básica? Eles devem observar as seguintes diretrizes. Primeiro, a difusão de valores fundamentais ao interesse social e aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Segundo, consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Terceiro, orientação para o trabalho. Quarto, promoção do desporto educacional e apoio às práticas esportivas não formais. No artigo 28, temos que, na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às particularidades da vida rural e de cada região. Então, nós temos aí as especificações, determinando aí aquela adequação quanto ao ciclo agrícola, a questão das condições climáticas, então há respaldo legal para essas alterações, tá bom? Na seção segunda, a gente vai falar sobre a educação infantil. Por que eu não mencionei antes, né? Porque a educação infantil ela é tão relevante, tão importante, que ela tem um capítulo exclusivo sobre ela. No artigo 29, diz que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, ela tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, quando a gente pega na questão dos campos de experiências, né, atendendo aí os direitos de aprendizagem, nós vamos ver da importância e da relevância do trabalho da educação infantil para que se possa, de fato, implementar a BNCC desde a base, certo? No artigo 30, nós temos que a educação infantil será oferecida em, primeiro, creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, e segundo, em pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. Artigo 31 diz que a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para que seja para o acesso ao ensino fundamental. Carga horária mínima anual também é de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Terceiro, atendimento à criança de no mínimo 4 horas diária para o turno parcial, isso é importante, né? Então, se for 4 horas no mínimo, nós temos jornada ou turno parcial, e de 7 horas para a jornada integral. Então, para ser uma escola tempo integral, ela tem que ter no mínimo de atendimento de 7 horas. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60%. Atenção, na educação infantil, a frequência mínima exigida é de 60%, então tem uma margem de faltas de 40%, um pouco maior, porque criança menor fica mais doente, etc. E depois, inciso 5º, expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Depois, nós temos lá uma seção exclusiva sobre o fundamental. O artigo 32 diz que o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, ele se inicia aos 6 anos de idade e terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante, primeiro, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Segundo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores que se fundamentam a sociedade. Terceiro, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Falamos sobre isso, né, quando a gente falou sobre aprendizagem, sobre a função social da escola. Depois, o quarto, o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assente a vida social. Aí nós temos algumas especificações, certo? Quanto ao ensino religioso, ele é de matrícula facultativa, porém ele é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado aí o respeito à diversidade cultural religiosa no Brasil,
vedada quaisquer formas de proselitismo ou de perseguição religiosa. Nós não temos ainda uma regulamentação de qual área do conhecimento vai lecionar essa matéria. Geralmente, atrela-se aos professores de História, Filosofia e Sociologia. O artigo 34 diz que a jornada escolar do ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado para o período de permanência na escola, tá bom? Então, a busca é sempre para que se tenha, né, o tempo integral. Daí fica a critério de cada sistema de ensino. Quanto ao ensino médio, nós temos que é uma etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, e tem como finalidade consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no fundamental, possibilitando aí o prosseguimento de estudos. Segundo, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamentos posteriores. Terceiro, o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Quarto, a compreensão dos fundamentos científico e tecnológico dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. No aspecto do ensino médio, nós temos o desdobramento aí no artigo 35A, que fala que a base nacional comum curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Educação nas seguintes áreas: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Então, aí tem algumas especificações falando a respeito do ensino médio, que não são relevantes aqui para nós nesse momento. Depois a gente vai retomar com as questões tudo isso, tá bom? Então, fala aí da questão da organização do ensino médio. Na nossa próxima aula, nós vamos abordar aí a questão da educação profissional técnica em nível médio, tá? Então, que pode ser sim articulada com o médio regular, ela pode também ser ofertada de forma subsequente, não tem problema, tá? Aí nós vamos conversar também sobre a educação de jovens e adultos, a quem ela se destina e como ela deve ser organizada, tá bom? Então, paramos por aqui falando a respeito da educação profissional e técnica de nível médio. Até aqui, pessoal, tudo tranquilo? Conseguiram acompanhar? Alguém tem alguma dúvida que queira perguntar agora? Podem dar um ok no chat, por favor. Uma pergunta que não quer calar, né? Então, ó, uma pergunta que não quer calar de jeito nenhum. Nós precisamos lembrar disso. Não se esqueçam de forma nenhuma. Não dá para esquecer e perder ponto com essa. Só um momento. Então, ó, 200 dias letivos para todos, certo? Mínimo 200 dias letivos. Devemos lembrar também carga horária, o mínimo 800 horas, certo? 800 horas. Aqui a gente está falando de hora relógio, 60 minutos cada hora, não esqueçam disso, certo? Não dá para ser hora aula. Aqui nós estamos falando de hora relógio, tá? Então, para todos os segmentos, para todas as etapas, 200 dias, 800 no mínimo, tudo bem? Então, encerramos a nossa aula. Agradeço a participação de vocês. Bons estudos e até quinta-feira, né? Quem quiser, amanhã nós temos aula de matemática, né, que está mantida no processo seletivo e não no concurso. E na quinta-feira a gente segue falando sobre a LDB 939496. Uma ótima noite para vocês, muito obrigado.